Então, se tem alguém aqui que é tecnológica, é você, né, meu amor? Vamos combinar, né? A, Doida. ma- a maga tecnológica aqui é você. Você sabe que às vezes quando o pessoal fala assim sobre tecnologia, essas coisas, né? Eu fico lembrando, acho que a gente já nasce fazendo, a gente já nasce sabendo fazer a coisa, de alguma maneira a gente vem meio preparado para isso. Quando eu era criança, o engraçado é que o meu negócio não era brincar de boneca, de casinha. Eu gostava de desmontar equipamento eletrônico. Meu sonho era ter uma chave de fenda. Desde pequenininha, sempre gostei de desmontar as coisas, via como funciona, principalmente desmontar. A minha paixão era o técnico Ferreira, que ia lá em casa arrumar a televisão e ele me dava um monte de parafusinho, um monte de pecinha de rádio. Gente, era a minha alegria, né? Acho que desde pequenininha a gente tem isso. É uma coisa engraçada, né? Perfeito, porque assim, eu acho que vai ser legal, de repente, até isso a gente pode usar para conhecer a Régia, né? É um pouquinho, né? Aham. Então, assim, olha só, que coisa interessante. Me diz uma coisa, Rê. Eu conheço uma parte da tua história, porque você sempre conta para nós, quando você decidiu que você ia transformar, né, aquele curso do professor é, na mesa rosa. Como que era o nome dele mesmo? José Dantas Marcial. Isso. Quando você decidiu que você ia ajudar ele, né? Porque a tua intenção era ajudar ele. Depois disso, como é que foi vindo para você as outras ferramentas? Como é que vêm essas outras ferramentas para você? Você sonha com elas? Como é que é isso? Me conta. Como é que essas ferramentas chegam para você? É assim, cada uma chega de um jeito, né? A Rosa chegou assim. Eu desenhando um curso. Na verdade, a mesa rosa era o desenho de um curso. E o nosso professor ensinava, então eu desenhei o curso dele usando as ferramentas que ele usava e o curso dele desenhei. Então, na verdade, ela é o desenho de um radiestesista, que foi da linha do sacerdote, né? José Dantas Marcelo, então foi desenhada para o curso dele. Mas, tipo assim, acho que era o que ele falava, mas era a minha visão. Não era bem, aquilo não funciona muito bem. Tanto que quando eu levei para ele, né, o projeto, mostrei para ele, isso é isso que você disse, muito amigo, meu querido. Mas, sabe, acho que aquilo eu fiz pensando nele, mas na verdade foi uma leitura minha daquele trabalho. Ele serviu ali para mim como se fosse um mestre, né, me dando as primeiras diretrizes, a primeira mesas, acho que eu vejo mais ou menos como isso. E aí eu tive que assumir, né, a autoria, porque até então não tinha autoria, fazia-se qualquer coisa, deixava na internet, não tinha muita preocupação com isso. Já quando eu resolvi mudar, fazer a segunda mesa, foi meio que um desafio, porque, tipo assim, eu tinha desistido, né, da mesa rosa, eu tinha desistido, falei, não, vou fazer algo que tenha a ver totalmente comigo, com dentro do que eu acredito, percebo, minhas percepções, independente do que eu já tenha conhecido. E foi aí que eu fiz a rede cristalina. Então, a rede cristalina foi um tempo de retiro, de estudo, de aprofundamento, para fazer, encaixar aquelas peças e criar essa ferramenta. Então, a rede cristalina foi assim. Já a mesa azul, ela foi um upgrade da rosa. Então, foi feito um upgrade da rosa. Como assim, a rosa era a primeira mesa, que foi essa história que eu contei, e a azul ela veio para substituir a rosa, para combinar com a rede cristalina, para que elas falassem a mesma língua, porque a rosa não era minha linguagem, foi uma linguagem que eu adaptei de um curso, entende? Então, para a rosa falar a mesma língua que a rede cristalina, eu criei a mesa azul. Então, é uma versão. Então, a rosa é como se fosse uma capa da verdadeira estrutura que tem ali por trás. Então, a azul, ela é a estrutura que há atrás
dessa capa e se apresenta a mesa como sendo a mesa rosa. Muito bem. Então, ela também foi estudada, tinha muito a ver com todas as coisas que eu estudei, com as técnicas que eu estava fazendo na época, com estudos, conexões, criando esses mapas e fazendo os seus devidos ancoramentos, lógico, né? Isso a parte já mais espiritualizada, que a gente fala a parte mais ritualística. Mas o processo de desenhar. O Portal de Sirius não. O Portal de Sirius ele chegou como uma canalização, como uma informação, um desenho, uma estrutura, e cabia a mim ter que destrinchar o que que era aquilo, e muitas coisas eu tive que aprender para poder ensinar. Então, cada mesa leva, em média, um ano de estudo, de aprofundamento, de análise, de teste, de experimentação antes de ser lançada. E cada uma delas tem um processo. E no meio desses processos, nós somos surpreendidas com canalizações, com mensagens, enfim. Não dá para explicar muito bem, porque não é como é que se diz? Não é algo que eu programe, que vai ser e que eu faça. São as coisas vão acontecendo, vão se encaixando e vão criando, vou fazendo essas conexões, criando essas conexões e lançando como essas mesas. Eu não sei bem, não é um processo que eu durma, que tenho um insight e acordo. Eu não sei te explicar, é meio que natural, sabe? Acho que é tão natural que tudo que me acontece, tudo que eu vivo, tudo que vai retornando, né, na minha vida, na minha família. Eu vou trazendo isso como um aprendizado, vou agregando, vou juntando, isso vai como se fosse assim, agregando conhecimento e crescendo. Se fosse ali, se fôssemos falar de um grande avatar, um arquétipo, ele estaria ganhando cada vez mais força dentro daquilo, né? Acho que é por aí, Lu. Uhum.